Bom, ao menos que você tenha vivido numa pedra nas últimas semanas, você deve ter sido bombardeado por memes de Terceira Guerra Mundial e de uma ameaça envolvendo o Irã e Estados Unidos. Qual que é o fundo de verdade disso? Há uma ameaça global e qual que é o papel de cada um dos atores? Bom, é isso que nós vamos ver agora no canal Que História é Essa? Uma visão de história e relações internacionais sobre o conflito do Irã com os Estados Unidos. Bom, pessoal, a ideia hoje não é dar a palavra final, nem aprofundar muito no tema, porque o material é muito vasto e, de acordo com o que lhe interessar, seja a história de um país ou mesmo pontos de vista de relações internacionais, ou até no meio noticioso da sequência dos eventos, você tem fontes aí para procurar. A ideia aqui é só fazer a ligação entre os fatos, entre os eventos, e também sobre um olhar mais acadêmico. Como uma pessoa que estuda esses assuntos e esses atores, como alguém que estuda Estados Unidos, Irã e também a relação deles com o mundo, como essa pessoa enxergaria então dados eventos para cima dos memes de há uma guerra mundial ou quem está certo e quem está errado. Bom, sobre o Irã, a visão da história sobre o Irã. O que a gente tem que ter em mente é que eles são um país do Oriente Médio, claro, mas é errado, por exemplo, colocá-los como árabes, como meros muçulmanos similares a qualquer outro do mundo islâmico. Eles são muçulmanos, sim, mas é uma conversão relativamente recente na história, a partir do século VI ou VII, se eu não me engano. De qualquer forma, a história do Irã remonta ao Império Persa, já há milhares de anos atrás. Então, eles são um império da antiguidade e, em dado momento da sua história, foram até o maior império em quantidade de pessoas da humanidade. Especula-se que 40% da população mundial vivia dentro das barreiras do Império Persa por volta do século 4 ou 5 a.C., se eu não me engano. Então, o Irã, ele revoga para si essa herança persa, né? Eles são dos povos indo-europeus, que se intitulam arianos, né? Não aquela ideia de supremacista branco europeu, mas de uma elite de povos indo-europeus que se espalhou ali pelo norte da África, pelo Oriente Médio e também para a Europa. E essa elite desses povos indo-europeus, os arianos, teriam se fixado onde hoje é o Irã, e Irã significa a terra dos arianos, né? Houve o Império Persa, e Persa vem da família dos Xerxes e do Dário, né? Então, Persa é menos uma etnia, mais um sobrenome. E esse império também ficou sobre o Império de Alexandre, se fundiu com características ocidentalizadas, e também ali com a chegada do Islã, se firma como uma grande potência regional. Geograficamente, a gente pode falar que é um lugar estratégico porque ele marca a passagem, ele fica no meio do caminho. O Oriente Médio já é o meio do caminho entre a Europa, África e Ásia. Então é uma região bastante estratégica, uma região de passagem protegida por montanhas. Então você tem ali uma região extremamente delicada, você tem impérios milenares que ali se estabeleceram ao longo da história, e vai se tornar ainda mais estratégico, não só por ser um local de passagem, rotas comerciais, que vai ligar então boa parte do mundo, mas também pelos seus recursos naturais. Isso vai ser relevante lá para a Revolução Industrial no final do século XIX. Então você tem milhares de anos de história, onde já há uma importância para aquela região, já há impérios que se fundamentam, já há uma ligação do mundo antigo, do mundo medieval, do mundo moderno, e depois na era contemporânea você tem a importância dos recursos naturais do petróleo, né? Que você vai ter petróleo no Iraque, petróleo ali também no Irã. Certo? Vai ter uma interferência das potências ocidentais na região, né? A Grã-Bretanha, sobretudo, vai tentar controlar o governo do Iraque. É um governo islâmico já nessa altura do campeonato, no final do século XIX e começo do século XX, e na década de 50 eles vão tentar dar um golpe de Estado e colocar um governo fantoche, um governo que sirva aos interesses da Grã-Bretanha, que sirva aos interesses das potências do primeiro mundo. Esse golpe dá errado e o Islã acaba se tornando uma identidade de resistência. Então, se o Irã ele é uma potência beligerante, ou seja, que quer atacar, que considera os Estados Unidos o grande Satã, eles usam essa terminologia, né? Os Estados Unidos é o grande Satã, é culpa do próprio Estados Unidos, é culpa da Grã-Bretanha, é culpa das próprias potências ocidentais que tentaram derrubar o governo deles. Até na década de 50, por exemplo, com toda essa história milenar, era um país que estava se modernizando, se apropriava dessa origem, eles se identificavam como sendo persas, eles falam farsi, eles não falam o árabe, por exemplo,
e que também reivindicava para si uma modernização ali das suas instituições. Mas tudo isso parou quando houve essa tentativa de golpe e eles acabaram recrudescendo as tradições islâmicas como uma forma de resistência, falando, olha, tudo que é ocidental, tudo que é moderno, na verdade é um jeito de nos corromper e deixar os caras entrarem e tentarem derrubar o nosso governo. Não estou dizendo que essa interpretação é certa ou errada, mas foi o que aconteceu, né? Tem um dedo podre ali das potências ocidentais que acabou trazendo essa diferença. E isso tem a ver já com a Guerra Fria. E para falar de Guerra Fria, para falar das relações entre os países, a gente pode entrar já nas relações internacionais. E também em geografia. Na geografia escolar a gente aprende, muito no período da Guerra Fria, que você pode separar os países em 3 mundos, né? E calma que isso já vai ser relevante, né? O primeiro mundo, o segundo mundo e o terceiro mundo. O primeiro mundo seria os países capitalistas, o segundo mundo seria os países socialistas, comunistas, e o terceiro mundo seriam o resto. São países que não são modernos o suficiente para serem capitalistas, não têm instituições livres, democráticas, como espera-se o liberalismo, e nem têm instituições comunistas, como espera o socialismo. Não é? O socialismo também espera uma certa industrialização. E esse resto acaba ficando de joguete para os 2 primeiros. E o Irã, ele é uma figura desse terceiro mundo, desse mundo não alinhado. Por isso que ele é tão estranho. Às vezes você vai ver hoje a esquerda tentando defender o Irã, mas ele está ali, né? Ele se firma como resistência do mundo capitalista, mas ele tampouco se alinha a políticas socialistas, né? Ele é um país que tenta sobreviver. E aí que a gente entra na questão das relações internacionais. Você tem várias formas de poder entender como é que o mundo funciona e por que os países fazem o que eles fazem. As relações internacionais, na sua origem, é uma escola que vai pegar várias disciplinas, ela não tem uma identidade própria, ela vai pegar, por exemplo, um pouco de direito, um pouco de história, um pouco de ciência política, um pouco de economia e tentar entender como é que os países se comportam. E na sua gênese, a ideia é a seguinte: os países, eles tentam sobreviver. Essa é a sua primeira função. Primeiro, o Estado tem que garantir a sua existência e depois ele faz o resto. O país não quer crescer, o país ele não quer melhorar a economia, o país não quer garantir a qualidade de vida dos seus cidadãos. A principal preocupação de um país é manter a sua existência. Daí que você tem essa discussão sobre ditadura ou não, extremismo, isso tudo fica em segundo plano. A questão é como o Irã vai sobreviver num mundo de constante incerteza. Com o fim da Guerra Fria, por exemplo, não tem mais o segundo mundo, o mundo socialista. Agora tem o primeiro mundo, o mundo capitalista, e o terceiro mundo deveria se aliar ao primeiro mundo. Existiu um tal de consenso de Washington, que é quando acaba a Guerra Fria, os Estados Unidos é o vencedor, então todos devem adotar o seu modelo. Esse é o consenso adotado por Washington e o resto dos países. É um momento de expansão do liberalismo, dos valores ocidentais, da influência dos Estados Unidos sobre todos os outros países, né? A gente sentiu muito isso aqui no Brasil no governo Collor, por exemplo. E o Irã, ele resistiu. Então ele resistiu na década de 50, quando houve a tentativa de golpe, e resistiu nos anos 90. O ponto de virada disso é nos anos 2000, quando há o ataque às Torres Gêmeas, onde os Estados Unidos vê que ele não é tão popular assim, que ele não é tão referência global de valores e de poder. Há ainda alguém que arrisque a ponto de atacar o próprio solo americano. E o Irã, ele se fortalece muito nessa narrativa. Eles não são diretamente terroristas, mas eles se firmam como resistência, porque eles acreditam que essa é a melhor maneira deles existirem. Existir como Estado, o Irã, as suas fronteiras, os seus recursos naturais, e existir como governo, ou seja, as pessoas que governam o Irã sabem que se os Estados Unidos entrar, a influência ocidental entrar e querer colocar o seu modo de vida lá, as pessoas que governam o país vão perder o seu poder. Então, nós temos essa questão. Para o Irã, é sempre um estado de sobrevivência. Se o Irã lançou mísseis ali nas bases americanas, se os Estados Unidos atacou também, é porque tem essa questão de sobrevivência em jogo. O Irã, então, ele tenta se firmar como uma potência local e os Estados Unidos tentam negar esse papel de potência, porque os Estados Unidos também, não só querendo estender a sua influência ali, acredita que também a sua existência está em jogo ali com o Irã. Porém, é preciso pormenorizar. Por exemplo, os Estados Unidos ele é muito mais recente do que o Irã. Ele é uma colônia de ingleses que começou ali no século XVII e no século XVIII
vai ter a sua independência, né? Começam as primeiras habitações em 1600 e em 1776 já são um país independente, as 13 colônias que vão se expandir até se tornarem 51 estados, né, federados. Os Estados Unidos, ele é sim muito poderoso, mas quando um historiador ele olha para essa situação, ele vê que os Estados Unidos ele joga um jogo imediato, um jogo da rodada seguinte. Enquanto o Irã, ele joga um jogo de 10, 20, 30 rodadas. Ele joga no turno longo. Ele espera viver mais 1000, 2000 anos, com uma sociedade atemporal. Colabora muito para essa narrativa também o fato deles terem um governo teocrático. Eles são realmente uma ditadura. Você tem a figura do primeiro-ministro, que seria uma espécie de presidente, mas você tem um líder supremo. Veja só, uma figura religiosa no poder que toma decisões estratégicas. E, para tornar ainda mais complicado, a figura que foi morta recentemente, ele é uma espécie de chefe das Forças Armadas, só que não é aqui como no Brasil e outras potências ocidentais, onde o chefe das Forças Armadas está submetido ao presidente, ou seja, o presidente manda no ministro da Defesa, por exemplo, aqui no Brasil, e o ministro da Defesa manda no Exército, na Marinha e na Aeronáutica. Lá não. Você tem um chefe de Força Armada que ele consegue passar por cima do chefe do Executivo, ou seja, ele é mais importante que o próprio presidente. Ele tem uma força à parte do Exército. E quando os Estados Unidos ataca essa figura, ele meio que está quase atacando alguém que é tão importante quanto o líder supremo. Seria como aqui no Brasil alguém assassinar o ministro Sérgio Moro, que ele pode estar muito subordinado ao Bolsonaro, mas ele tem uma potência própria, né? Houve até toda aquela questão do fundo com o combate à corrupção da Petrobras, em que os promotores queriam ficar com um fundo de 2,5 bilhões de dólares, ou reais, se eu não me engano, e queriam controlar esse fundo sem o governo interferir. Ia ser um Estado dentro do Estado, ou seja, ter um grupo de juízes que ia poder mandar um dinheiro sem interferência da presidência da República. A Lava Jato dentro do Brasil tem tudo para se tornar realmente um jogo dentro do jogo, figuras que conseguem agir independente de quem está no poder. E se isso é bom ou ruim, a gente pode deixar para outra discussão. E no Irã você tem isso, só que elevado à 10ª potência, porque não são gente lidando com dinheiro, com juízes, lidando com armas, lidando com forças armadas, né? Então, o que nós temos é uma agressão muito forte em relação ao Irã. Nós temos uma luta pela sobrevivência mais do que tudo. Não foi agora que estourou a Terceira Guerra Mundial, mas perceba, cada movimento está lidando com a sobrevivência desses dois estados, seja a expansão do modelo liberal ocidental de se viver e também de se comercializar e de se institucionalizar e votar e escolher seus líderes, como também o modo de vida das culturas islâmicas, da cultura persa, da cultura iraniana, né? E antes que se diga, eles são maus porque os Estados Unidos é uma democracia e o Irã ele é uma ditadura, pense no seguinte: por que será que os Estados Unidos não fala absolutamente nada sobre a Arábia Saudita? Na Arábia Saudita, eles não são sunitas nem xiitas, que são as duas grandes divisões do Islã. Eles são wahhabistas, ou seja, eles são mais radicais do que os iranianos, lá na Arábia Saudita. E não se fala uma palavra sobre isso. O próprio Bolsonaro, né, que é todo vociferante em relação a questões de ditaduras mundo afora, tanto que ele falou do Maduro, etc., ele também não fala nada sobre a Arábia Saudita. Ele até aperta as mãos do príncipe e jocosamente brincou, falou: olha, quem não gostaria de jantar com um príncipe ditador, né? É muito mais confortável chamar de príncipe e não de ditador, assim como chamar de líder supremo e não chamar de ditador no caso do Irã. Bom, essas são as observações que eu queria colocar para vocês. Espero que tenha ficado claro e não muito confuso. De qualquer forma, eu vou deixar aqui embaixo algumas fontes de pesquisa para você esclarecer e ver um pouco daquilo que lhe interessa. Eu sou Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino, saindo de férias, e este é o Que História é Essa?